recente pressão por parte de diversas categorias do serviço público, né, federal, o governo federal chegou a afirmar que teria conseguido uma reserva de orçamento para 2024, a gente viu ali os farelos da pizza que tu apresentou, né, no valor de apenas 1,5 bilhões de reais. Porém, esse valor não supera 1% de reajuste, sendo irrisório, né, frente às perdas acumuladas em mais de 46%, no total, em média. Como que a ACD vê esse cenário, né? Desse contexto que tu apresentou, nessa perspectiva do que a gente já tem de números para 2024, como que a ACD vê esse cenário? E, além disso, por que o governo demora tanto para dar resposta para os servidores? Mesmo tendo recurso, como bem mostrou, e por opções, muitas vezes, não se a questão das reestruturações, de aumento ou de reposição de perdas, é feito outras coisas. Então, por que o governo, mesmo tendo recurso para repor a defasagem, não o faz, né? E, por último, aqui, na questão das perguntas, né, qual é o caminho que a ACD entende para que os governos passem a investir mais no necessário? Por exemplo, como o fortalecimento dos serviços sociais. E aí eu gostaria de reforçar, porque a ACD está articulando a campanha nacional por direitos sociais, né, o que é este movimento e como ele está sendo organizado. Porque aí você, como coordenadora nacional da ACD, também vai ter um papel bastante especial na campanha nacional por direitos sociais, que está tudo no mesmo, né? Está tudo no mesmo pacote. Então seriam esses os questionamentos aqui para a gente abrir o debate. E enquanto tu vai fazendo esse bate-bola comigo aqui, eu vou tentar verificar algumas perguntas aqui que estão vindo pelos chats, né? E complementando essa discussão nesse bate-papo nosso de hoje, já te agradecendo novamente por se disponibilizar para estar aqui na TV Acema hoje debatendo conosco. Eu que agradeço, Binho, imensamente, viu? Fiquei muito honrada com o convite, porque realmente é uma pauta necessária, é urgente, né? Eu falei o que eu realmente acredito e venho lutando há anos. Em relação à pressão que você mencionou, de fato, os servidores se organizaram. E, ano passado, apesar da mobilização, o governo foi adiando, depois adiou para apresentação de uma proposta ali, quase véspera de Natal, já, acho que foi dia 17 ou 18 de dezembro, né, a reunião, foi praticamente nessa época aí. E o que o governo apresentou? Que não ia ter reajuste, que apenas alguns benefícios que nem todo servidor tem. Tem um benefício lá que só quem tem filho em idade escolar que vai receber um reajuste daquele auxílio, mas tudo assim pífio. Né? Então, esses benefícios, auxílio alimentação, então, esse reajuste de benefícios é como se fosse assim, uma esmola. Não é reajuste, não recupera a dignidade dos servidores que estão sequer sem reposição inflacionária. Nós não estamos nem falando de aumento salarial, e que seria devido diante do aumento do risco, do aumento da complexidade do trabalho. Você mencionou aí um leque de atividades que antigamente não existiam. Né? Que à medida em que o mundo vai ficando mais complexo, vai gerando uma complexidade também das atividades dos servidores. Não é? Então, o aumento de salário seria justo, mas nós nem estamos falando nisso, pessoal. Nós estamos falando de falta de reajuste. E qual que é a desculpa que o governo dá, em primeiro lugar? Que não tem dinheiro. Isso não procede. Além da dinheirada que está indo para a dívida, que eu mostrei lá no gráfico do orçamento, o governo atualmente tem 1,5 trilhão em caixa na conta única do Tesouro Nacional. Esse valor já chegou a mais de 1,7 trilhão, 1,8 trilhão, dependendo da época. E aí, como você colocou, Binho, se tem dinheiro, por que não dá o reajuste? Por causa do compromisso com o teto de gastos, gente. O arcabouço fiscal é um teto de gastos.
O que mudou do teto de gastos lá do Temer para o do Haddad é apenas uma flexibilização mínima. Quer dizer, o gasto pode crescer, não vai ficar 100% congelado. Ele pode crescer 0,6% e 0,06% em relação ao gasto no ano anterior, podendo chegar a um crescimento de 2,5%. Quer dizer, é quase nada. É um valor pífio. O máximo que pode crescer é 2,5%. Então, enquanto não for enfrentado o sistema da dívida, nós vamos ficar submetidos a esse tipo de política. Vocês viram, mudou o governo. Inclusive, durante a campanha, o presidente Lula falava que ia acabar com o teto de gastos, que o teto de gastos era um absurdo. Mas aí, acabou com o teto de gastos e veio o arcabouço, que é quase a mesma coisa. Mudou muito pouco. Então, por que isso está acontecendo? Contra a vontade, contra uma declaração do presidente Lula. Por causa do compromisso financeiro com esse sistema da dívida. Por isso é que a gente fala que tem que enfrentar o sistema da dívida. Para ilustrar, bem, eu vou dar só um exemplo, para não cansar muito o pessoal, mas a gente até passou esse dado, o Fonasef chegou a fazer card, inclusive, com isso. Um dos mecanismos da dívida pública, a gente chama de Bolsa Banqueiro. Que mecanismo é esse? Eu acredito que todo mundo que está aqui nos ouvindo tem conta bancária. Tá certo? Todo mundo tem conta bancária. Todas as pessoas têm. Hoje em dia, até as pessoas mais humildes têm, porque através dessa conta que elas recebem o auxílio, né? Recebe a Bolsa Família agora, né? E outros benefícios, como auxílio gás aqui no DF. Cada estado tem aí algum auxílio que é pago por essa conta bancária. Então, praticamente, quase a totalidade da população brasileira tem conta bancária. Todas as empresas são obrigadas a ter conta bancária. E todo órgão público também é obrigado a ter conta bancária. Esse dinheiro das empresas, do setor público e das pessoas está depositado nos bancos. No mundo todo, essa bolada, os bancos destinam para empréstimos. Porque quando empresta para uma empresa, para uma pessoa, essa pessoa vai consumir, isso vai ser um benefício para a economia como um todo. Aqui no Brasil, o que os bancos fazem? Só emprestam a juros exorbitantes. Vocês viram aí agora, até cartão de crédito, né, que o juro chegava a 450% em média, foi limitado em 100%, o que ainda é um escândalo. O que acontece com isso? Juro alto demais, muitas pessoas não ficam encorajadas de pegar empréstimo. Passam, às vezes, necessidade e não pegam empréstimo, porque sabem que não vão dar conta de pagar esse juro exorbitante, que o juro é a principal causa da inadimplência no Brasil. E aí, então o banco vai deixar o dinheiro de todo mundo mofando lá na gaveta? Não. Sabe o que aqui no Brasil acontece, gente? Os bancos pegam esse dinheiro que é da sociedade, que não é dele, o dinheiro não é dos bancos, é da sociedade, ele deposita lá no Banco Central. E o Banco Central remunera diariamente, no patamar da Selic ou mais. Então, a gente chama isso de Bolsa Banqueiro, porque eu desafio qualquer pessoa a dizer por que tem que remunerar esse dinheiro que os bancos não emprestam. Por que tem que remunerar? O dinheiro que sequer pertence a eles. Olha, não tem justificativa para isso. Criam teorias. Isso aí é para balizar a taxa média. Olha, que história que inventam para tentar tapar a benesse que está por trás dessa Bolsa Banqueira.
Vocês sabem quanto de juros em 2022, ainda não deu para fazer o cálculo de 2023, porque o Banco Central ainda não divulgou o balanço anual dele. Mas em 2022, o Tesouro Nacional pagou juros ao Banco Central, pagou de graça, tá? Porque o Tesouro Nacional doa títulos da dívida para o Banco Central. E ainda doa juros sobre esses títulos. Olha que mãezona que o Tesouro Nacional é para o Banco Central, sustentando o Banco Central. De onde sai esse juro que o Tesouro doa para o Banco Central? Sai do orçamento. Do mesmo orçamento onde sai o pagamento de servidores, de estrutura de Estado e tudo mais. Pois bem, o Banco Central recebe essa bolada. E o que ele faz com essa bolada? 181 bilhões de reais em 2022 foi o dinheiro gasto pelo Banco Central para remunerar os bancos, para pagar juro para banco. 181 bilhões. Nós fizemos a conta quanto precisaria para reparar as perdas acumuladas que o conjunto de servidor público está pedindo, que é aquela média de 46% que você citou, Bim. Você sabe quanto que ia precisar? 156 bilhões. Então, o valor gasto para remunerar a sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro, em 2022, foi 181 bilhões. O valor necessário para reparar os 46%, que é uma perda acumulada desde 2010, é uma perda de mais de 10 anos, dá 156 bi, menos do que gastou com Bolsa Banqueiro em um ano. Então, Binho, não tem razão para essa demora em responder, em atender. Era preferível chegar e falar, olha, nós temos que continuar pagando Bolsa Banqueiro, nós temos que continuar sustentando a dívida, por isso que a gente não vai dar reajuste. Era preferível. Porque ano passado gerou expectativa, com aquele adiamento, gerou uma expectativa enorme no funcionalismo público. O governo deixou ele para quase véspera do Natal. O que a gente faz na época do Natal? Dá presente, né? E aí, cadê o presente? Não veio. Então, houve uma grande frustração em todas as categorias, porque o reajuste não veio, e 0 de reajuste em 2024. Apenas aqueles pífios reajustes em auxílios que vão atender apenas uma parcela dos ativos e não vão chegar para os aposentados, porque nenhum aposentado recebe auxílio alimentação ou aqueles outros